Lei americana transforma motoristas em empregados, mas Uber tira uma carta da manga. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e nesse vídeo eu vou falar sobre uma lei que está acontecendo lá na Califórnia, também chamada de AB5 ou AB5, né? Que transforma realmente os motoristas de aplicativo do estado da Califórnia em empregados da Uber, tá bom? Enfim, desde o ano passado isso está tramitando e tal, etc. Foi aprovado agora pelos senadores. Ainda falta, parece que uma assinatura final do governador, mas o governador já colocou isso como certo que ele vai assinar. Então, isso já está acontecendo, tá? E vou falar aqui também sobre a Uber, no caso, tirou uma carta da manga para evitar tudo isso, tá bom? Antes de entrar nesse assunto, só para fazer uma atualização rápida, muita gente tem me perguntado como é que está a regulamentação da cidade de Guarulhos, tá? E eu estou a caminho de Guarulhos agora, levar as reivindicações aqui para o prefeito Guti, eu e outras associações, tá? Vou encontrar lá com outras associações, a gente fez uma pauta única, estamos endereçando isso para o Guti. O Guti pediu que as associações fizessem essa pauta. Inclusive, estamos discutindo o principal ponto, que é sobre o cadastro presencial online. Então, 3 associações fizeram uma pesquisa aí com diversos motoristas. Se não me engano, aí tem mais de 5 mil respostas. Seria um bom número. E deu quase 90% praticamente prefere o cadastramento online. Então, a gente está indo lá em Guarulhos, entre outros pedidos, principalmente dos pontos. Eu sei que muita gente está questionando a parte dos pontos da CNH e tal no decreto de Guarulhos, mas a gente está levando todas essas reivindicações para lá. Mantenho vocês atualizados assim que eu tiver uma resposta, e as multas estão suspensas lá em Guarulhos até o dia 20 de setembro, conforme prometido pelo prefeito também, beleza? Então, continuando o assunto, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, mais especificamente, os Estados Unidos têm leis bem diferentes. E, tipo, a lei do trabalho não necessariamente é para os Estados Unidos inteiro. Então, é para estados específicos, né? Então, no estado da Califórnia, eles fizeram uma lei lá que diz que o motorista de aplicativo, motorista Uber, Lyft, outros aplicativos qualquer, são, na verdade, empregados dos aplicativos. E essa lei obriga, então, a Uber, por exemplo, a registrar, digamos, lá um pouco diferente as coisas, né? Mas registrar essa pessoa, esse motorista como funcionário. Logicamente os aplicativos não gostam disso, porque teriam mais custos do vínculo empregatício, né? Horas extras, feriados remunerados, enfim, um monte de coisa. A gente já sabe que no Brasil, inclusive, é uma carga tributária ainda maior, né? Lá não chega a ser tanto. E aí, então, reconheceram isso, tá? Um ponto interessante, qual é a carta na manga da Uber em relação a isso, né? A carta na manga, eu também quero analisar as consequências disso, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou falar das consequências. A carta da manga da Uber é o seguinte: num dos pontos que foi avaliado pelos senadores, enfim, os políticos de lá, foi o fato de que e a Uber vai recorrer através disso. Qual é o negócio central, o foco da Uber, né? E a Uber vai recorrer, provavelmente, em relação a isso, porque, segundo a Uber, o foco dela não é o motorista, não é as corridas. O ponto focal dela é as corridas, na verdade, não as corridas, entre aspas, a intermediação entre motoristas e os clientes, né? Então, nos Estados Unidos, para reconhecer se tem vínculo empregatício, existem 3 perguntas lá que são feitas. Se der sim para as 3 perguntas, aí sim é reconhecido o vínculo. Então, a Uber considera que o governo está forçando essa pergunta em relação se o motorista faz parte do negócio central da Uber, sim ou não. O governo está dizendo que sim, a Uber está dizendo que não, porque ela não é. Inclusive, ela provavelmente vai alegar dizendo que tem os carros autônomos que a gente está trabalhando, então o motorista é um mero
entre aspas, né, um mero meio para fazer as corridas. A gente já está trabalhando em outras soluções. Então, o motorista não é o ponto focal. O ponto focal é o programador, né, o gerente de tecnologia, aí esses têm que ser empregados. Então essa é a vibe, provavelmente, que a Uber vai ainda recorrer, né, dessa lei, enfim. Não sei como funciona lá também essa parte nos Estados Unidos. Mas um ponto que eu queria analisar com vocês, inclusive eu assisti alguns vídeos de pessoal americano em relação ao motorista Uber. Tem alguns canais tipo o meu lá nos Estados Unidos. E um ponto que eu achei bastante interessante foi que quais seriam as consequências de nós motoristas de aplicativo virarmos empregados da Uber, né? Então, eu assisti esse vídeo lá e eu estou repassando informação para vocês que eu achei interessante. É o seguinte: a Uber provavelmente mandaria na gente, né, se a gente fosse empregar. Então a gente receberia um salário fixo e talvez teria que dirigir 8 horas por dia. Talvez esse salário fixo aí compensasse, entre aspas, a gente trabalhar com um carro próprio, enfim, alguma coisa assim. E aí, algumas coisas mudariam, né? A gente não sairia de casa a hora que quisesse, provavelmente, e trabalharia a hora que quisesse. Então, provavelmente, tem os objetivos da Uber ali, provavelmente viria alguma coisa do tipo assim: olha, 4 horas da manhã você tem que estar no aeroporto. E aí é uma ordem da empresa para pegar corridas. Não, 3 da tarde você tem que estar lá no Jardins, lá no Itaim. Estou falando de bairros aqui de São Paulo, né? Enfim, você teria que cumprir regras. Provavelmente aquele dinheirinho ali em cima do aplicativo não mostraria mais, né? Porque não faz sentido, você recebe um salário fixo. Provavelmente também não teria incentivos. Provavelmente a gente não poderia cancelar corridas. Provavelmente, se tiver nota abaixo de 4,95, você seria demitido. Mudaria as relações, né? Mas você ganharia o seu dinheiro fixo, o teu FGTS, se você valoriza esse tipo de coisa. Eu, sendo bem sério, eu não valorizo isso. Para mim, todos esses requisitos da CLT são totalmente dispensáveis. Mas isso é o que eu penso, essa é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, tá tudo bem. Mas mudaria a relação. A Uber provavelmente, ao invés de incentivar a gente a algumas coisas, ela tentaria provavelmente ditar uma regra. Não, você vai ter que estar lá em tal horário, tal hora. Ah não, mas eu tinha médico. Não interessa, você tem que estar lá, senão vai estar demitido. Provavelmente essa seria a vibe do que aconteceria. E você, o que acha disso tudo? Aliás, falando só no final do vídeo, que eu esqueci de falar no início, né? Assine o canal se você não é inscrito, né? Ative as notificações, né? Para não perder nenhum vídeo novo. E essa foi o vídeo de hoje. Assim que eu tiver mais atualizações aí sobre o decreto do Guarulhos e a reivindicação aqui que a gente está levando, eu aviso vocês, tá bom? Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Ah, antes disso, não vai ser sem edição, vídeo. Antes disso, essa lei da Califórnia é oposta a uma decisão judicial do Brasil, do STJ. Então, já está decidido no Tribunal STJ, Superior Tribunal de Justiça, né, que no Brasil motorista não vira empregado, tá? Então, deixando bem claro isso. Então, teve até um caso recente lá de Minas Gerais, que a Justiça do Trabalho de Minas Gerais deu causa-ganha para um motorista, fazendo vínculo empregatício do motorista com a Uber, né? Mas o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já declarou, já decidiu, julgado, que nenhum motorista de aplicativo deve ser considerado empregado e que nenhum caso de motorista contra o aplicativo deve ir para a Justiça do Trabalho, deve sempre ir para a Justiça Civil Comum, tá? Então, Califórnia fez essa decisão lá, não através de justiça, mas através de lei. E no Brasil, o STJ definiu que motorista definitivamente no Brasil não é empregado do aplicativo, né? Então, fiz umas cogitações aqui do que poderia acontecer. É claro que no Brasil um dia pode ter uma lei que diga que o motorista de aplicativo
é empregado, poderia existir. Eu não sou a favor, mas poderia existir. Mas, enquanto isso, o STJ já definiu que não tem esse vínculo. Perfeito, agora sim, terminando todo o conteúdo do vídeo. E vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Está procurando suporte e carregador de celular? Então, clique aqui do lado e vá na loja virtual do Motorista Top. Lá você vai encontrar os melhores suportes e carregador de celular para todos os modelos. E a loja entrega para todo o Brasil.